Hoje nós vamos falar sobre varistores e a importância do varistor nos circuitos atuais, né, de câmeras, DVDs, enfim, todo circuito que é alimentado externamente, né, como o seu celular, a sua TV, todos esses circuitos eles têm na sua fonte de alimentação um varistor. E esse varistor é que garante a saúde da sua fonte de alimentação. Então vamos falar sobre varistores, que é um item muito importante, principalmente para quem faz manutenção. O varistor é sempre um componente para a gente pesquisar, tá certo? Então vamos lá, vamos ao computador e vamos falar sobre varistores. Se você procurar uma definição de varistor, né, se você for no dicionário, né, ele vai dizer que varistor é um resistor que é feito de um semicondutor e não obedece à lei de Ohms. Bom, o interessante é que esse resistor feito de semicondutor não é uma boa descrição, né? Não obedece à lei de Ohms. Por quê? Que lei é essa? Então, vamos entender melhor o que é um varistor. Por que não obedece à lei de Ohms e qual a diferença ou semelhança dele com o resistor? O varistor é um nome, né, formado pelas palavras variável e resistor, mas também é conhecido como VDR, de dependência de tensão, ou resistor de dependência de tensão. Ou seja, é um resistor que varia a resistência, mas não manualmente, como uma resistência, como um trimpote, como um potenciômetro. Um varistor varia a resistência conforme a tensão que é aplicada a ele. Então o varistor tem a resistência, só que a resistência não é linear. Até o símbolo dele, se você perceber, já indica que ele tem uma curva, né? Já o símbolo dele já é em cima dele uma pequena linha. Aqui nessa imagem, você tem o gráfico de corrente em função da tensão aplicada para o varistor e para o resistor. Então você pode perceber que enquanto o resistor tem uma resposta linear de corrente com relação à tensão aplicada, o mesmo não vai acontecer com o varistor. Você pode lembrar que essa característica especial é mais parecida com o diodo Zener, por ter essa resistência muito elevada quando não está na tensão de operação e muito baixa quando ultrapassa a tensão de operação ou tensão nominal do varistor. Só que o diodo Zener conduz praticamente em um único sentido e o varistor conduz em ambos os sentidos. O material de fabricação do varistor varia, mas o mais comum é o metal dióxido, ou MOV, que é o varistor oxide metal, ou óxido. O varistor é a proteção de circuito eletrônico, mas é uma proteção por sobretensão. O jeito de fazer isso é usar o varistor para interromper o funcionamento do circuito quando a tensão aumenta muito. Essa sobretensão pode ser causada pela função da rede elétrica, por defeito da própria rede elétrica, por ruídos elétricos de causas diversas ou até por um relâmpago. Às vezes essa ligação acidental de um aparelho 110 em uma tomada pode chegar a 220, o que causa muitas vezes a queima imediata do aparelho. Por isso, se o circuito não tiver uma proteção para interromper o funcionamento, poderá queimar e, em alguns casos, até causar um incêndio. Essa proteção faz o varistor ser um componente eletrônico muito importante e muitas vezes, por falta de conhecimento ou esquecimento, o projetista deixa de utilizar o varistor em um circuito. Isso já não ocorre em aparelhos que são certificados, porque para os aparelhos eletrônicos serem vendidos, são submetidos a diversos ensaios para atender diversas normas e recebem um certificado de qualidade. E para atender todas essas exigências, componentes de segurança são necessários, e é aí que o varistor resolve o seu problema. Para interromper o circuito, o varistor deve ser utilizado como um fusível. O fusível fica em série com o circuito elétrico, como de costume, mas coloque-se o varistor depois dele, do lado do circuito eletrônico, não da rede elétrica, entre as linhas de alimentação do circuito, para o varistor gerar um curto-circuito controlado, causando a queima do fusível sobre corrente, fazendo assim que o circuito pare de funcionar pela interrupção de corrente elétrica, decorrente da queima do fusível, e garante a integridade do aparelho. Você pode pensar se pode substituir um varistor por outro diferente. Se você não tem conhecimentos de eletrônica, não deve aventurar em fazer experimentos na rede elétrica, e muito menos trocar um varistor para ver o que acontece. Se a pessoa não souber o que está fazendo, nunca deve substituir um varistor por outro de tensão diferente, porque o circuito pode não funcionar, pode queimar o fusível ou aparentemente funcionar perfeitamente, mas não ter mais proteção alguma sobre a tensão que ele deveria proteger.
O que ocorre se utilizar um varistor com tensão menor que a necessária? Bem, se a tensão for menor do que a tensão necessária para o circuito, o que ocorre são queimas sucessivas do fusível. E isso pode ocorrer porque o varistor estará sempre conduzindo corrente elétrica, porque estará sempre atuando. E o que ocorre se utilizar um varistor com tensão maior do que a necessária? Se a tensão do varistor for maior do que a tensão necessária para o circuito ou aparelho eletrônico poderá aparentar um funcionamento normal, mas estará sem proteção, ou com uma proteção inferior. Isso porque a tensão maior do varistor fará com que o varistor deixe de atuar na tensão a qual foi provavelmente projetado, e vai passar a agir em uma tensão maior, fazendo desta forma com que a proteção seja inferior, deixando passar uma tensão não prevista no projeto, podendo causar a queima de partes do aparelho. Por que os varistores têm tamanhos diferentes? Você pode encontrar varistores de diversos tamanhos. Esses tamanhos são diferentes para fornecer a capacidade diferente de corrente e potência. Para os varistores, os números 5, 7, 10, 14 e 20, que aparecem nos códigos dos varistores, são as dimensões dos diâmetros dos varistores. Então, os varistores de tamanhos maiores suportam correntes e potências maiores, e os varistores com tamanhos menores suportam corrente e potências menores. O valor nominal de tensão para os varistores também segue as mesmas regras. Valores nominais maiores suportam ou entram em operação com tensões maiores. Tudo isso pode parecer óbvio, mas algumas das pessoas podem pensar que o tamanho do varistor não influencia e poderiam, por exemplo, substituir um varistor de 20K por um de 14 ou 10K e assim por diante. Os valores 5, 7, 10, 14 e 20K não têm relação alguma com a resistência. A letra K é o código que indica que o varistor tem uma tolerância de fabricação de 10%. Você pode medir um varistor com multímetro na escala de resistência, mas não dá para saber se o varistor está bom. Você só consegue saber se ele está estragado. A resistência do varistor é alta e não abaixa com a tensão, então o multímetro não serve para concluir que o varistor está bom. Vai servir apenas para constatar que o varistor está em curto, se ao medir o varistor encontrar-se uma resistência muito baixa. Com tantos valores de varistores disponíveis, fica difícil dizer exatamente o que seria a resistência baixa, mas creio que os valores abaixo de 1K não são desejáveis e podem ser considerados baixo demais e o varistor está danificado. Para adquirir um varistor, utilize sempre o datasheet do componente. Você pode reutilizar um varistor de outro aparelho, de uma sucata, de outro equipamento, porém ele pode ter sido submetido a vários picos de tensão e a sua vida útil estar bem reduzida. Era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mande aí um caso que você teve de manutenção, que você teve que se deparar com um problema no varistor e você quebrou a cabeça para encontrar. Abraços e até a próxima live.